a, frente à possibilidade do adoecimento. Né? Apesar de todas as pessoas possuírem o mesmo direito aos serviços, e aí nós estamos falando da universidade, do acesso, temos que lembrar que as pessoas não são iguais. Por isso tem necessidades distintas. A equidade, gente, se trata, na verdade, de um princípio de respeitar essas diferenças e ver que algumas pessoas precisam mais do sistema do que outras. Né? Eu gosto muito dessa imagem, né? Nós já passamos quando nós fomos falar de igualdade, equidade e de liberdade. Né? Igualdade é você tratar as pessoas da mesma forma, independentemente das suas diferenças. A equidade não. Você observa que na equidade a gente leva em consideração as fragilidades pessoais. E a gente utiliza os nossos recursos de uma forma também para que nós possamos minimizar essas desigualdades. Enfim, a equidade seria tratar de forma desigual aqueles que são desiguais. Nós temos pessoas que são mais frágeis, nós temos pessoas que têm necessidades maiores, e é para isso que o sistema deve trabalhar, para que nós possamos utilizar os recursos de uma maneira a reduzir essas desigualdades. Eu acho o princípio da equidade um princípio muito bacana, muito legal, quando estabelecido. E nós temos também o princípio da integralidade. Né? Esse princípio considera as pessoas como um todo, atendendo a todas as suas necessidades. Né? A gente pode olhar o princípio da integridade sobre esse ângulo, né? Porque hoje as pessoas têm uma mania, né, intensa de esquartejar o ser humano. Né? Uma pessoa olha uma parte, um outro especialista olha uma outra parte, e a gente queria esse olhar integral, esse olhar holístico, né, para toda a pessoa como um todo. Para isso é importante que integre ações incluindo promoção, prevenção, tratamento e reabilitação. Ou seja, nós temos que olhar para a pessoa como um todo e suprir todas as necessidades da linha de cuidado. Nós queremos que todas as linhas de cuidado, que todas as necessidades dessa pessoa possam ser garantidas através da integralidade. É esse o terceiro princípio doutrinário. Nós vamos passar agora aos princípios organizadores. Nós temos 5 princípios organizadores que são regras que definem a assistência. Primeiro, a regionalização e a hierarquização. Depois nós vamos falar de descentralização e comando único. E depois nós vamos falar da participação popular. Fica fácil também quando a gente discute, quando a gente aprofunda, quando fala sobre o que é regionalização e é hierarquização. A regionalização nós nos baseamos no princípio de que os serviços devem ser planejados a partir de critérios epidemiológicos. E com a definição e conhecimento profundo das reais necessidades da população a ser atendida, e ela deve estar circunscrita a uma determinada área geográfica. Isso, gente, nós estamos falando de uma regionalização, nós estamos falando de regiões de saúde. É muito importante conhecer a região de saúde do nosso município. Nós estamos em Sinop, mas existem várias outras cidades no entorno de Sinop, que logicamente é muito importante que nós olhemos para essa área geográfica não como secretarias municipais separadas, mas que seja uma região de saúde, porque literalmente o que acontece aqui é de interesse de todas as cidades do entorno e, logicamente, o que acontece nessas cidades de entorno afetam também as questões de Sinop. Nós temos que olhar que existe uma responsabilidade das cidades maiores em relação às cidades menores. É porque é nas cidades maiores que nós temos grande parte dos recursos, recursos humanos e recursos físicos. Nós temos que perceber que algumas cidades do entorno de Sinop nem hospital possuem, que em alguns profissionais só estão inseridos em cidades maiores. Então, um monte de cidades pequenas aqui, nós não temos neurologistas, que nós não vamos ter um hospital de média complexidade, que nós não vamos ter alguns procedimentos da média e da alta complexidade. Então, logicamente, essas pessoas vão ser tratadas nos polos, nas cidades mais desenvolvidas. E Sinop é o polo da região Telespires,
que é formada por 14 cidades, né, da região. Tem, logicamente, além de Sinop, algumas cidades de maior desenvolvimento em saúde, como Lucas e Sorriso, e também Nova Mutum, mas Sinop é o polo de desenvolvimento da região Telespires. E isso tem algum significado, porque, logicamente, essas pessoas se deslocam para Sinop para ter as suas necessidades de saúde resolvidas. Então, a regionalização é isso. Nós não estamos tratando somente de secretarias municipais de forma separada, mas também de um aglomerado de municípios que formam uma região de saúde. Logicamente, existe também a questão da hierarquização. O que significa isso? Que nós organizamos a assistência em níveis crescentes de complexidade. Nós temos uma atenção primária, que é responsável pelo atendimento, né, da grande maioria das necessidades da população, e que hoje acontece no formato do Programa Saúde da Família, né? Ou seja, nós levamos o PSF para próximo de quase todas as comunidades das cidades brasileiras. Logicamente, cidades menores têm uma cobertura maior de PSF, cidades maiores têm uma cobertura menor. Cidades que crescem muito têm uma dificuldade do poder público em acompanhar essa cobertura. Mas nós temos também a média complexidade ambulatorial hospitalar, que ela acontece em pontos estratégicos da rede, né? Não é em qualquer PSF que nós vamos ter algumas especialidades, alguns procedimentos, porque logicamente eles estão concentrados em pontos estratégicos porque tem uma necessidade de recursos humanos e também de estrutura física e de equipamentos diferencial. E, logicamente, nós temos um componente da alta complexidade ambulatorial e hospitalar, que, logicamente, está ofertado em grandes polos, né? Por exemplo, o serviço de oncologia, né? Não é até toda a cidade que tem, logicamente, serviço de oncologia. Não é toda a cidade que nós vamos ter a terapia renal substitutiva acontecendo, as hemodiálise. Né? Esses procedimentos de alta complexidade estão destinados aos polos regionais, às cidades de maior desenvolvimento dentro da região de saúde. Mas a regionalização e hierarquização se trata disso. Nós não olhamos somente para as secretarias municipais, mas para uma região de saúde, e nós tratamos assistências em níveis crescentes de complexidade. Quando a gente fala da descentralização do comando único, também é fácil entender quais são esses princípios. Descentralizar é redistribuir o poder e a responsabilidade entre os 3 níveis de governo, e é uma concepção sobre os 3 níveis de governo. Significa isso que desde o SUS nós descentralizamos não só as unidades de saúde, mas também os recursos financeiros que antes estavam vinculados só no Ministério. Significa falar com a descentralização que nós temos hoje papéis muito específicos para o que é federal, para o que é estadual e para o que é municipal. Né? Então, algumas atribuições só vão estar presentes no Ministério da Saúde. Algumas ações vão ser de responsabilidade da Secretaria de Estado da Saúde. E algumas outras conduções vão acontecer nas secretarias municipais de saúde. Agora, além de descentralizar, além de distribuir o poder e a responsabilidade pelas ações de saúde, nós também distribuímos o comando. O que fala? A concepção constitucional do mando único, onde cada esfera de governo é autônoma e soberana nas suas decisões e atividades. O que significa isso? Quem manda no Ministério é o ministro. Quem manda na Secretaria de Estado é o secretário de Estado. Quem manda na Secretaria Municipal de Saúde é o secretário municipal de saúde. Né? Logicamente que cada esfera respeita os princípios gerais e tem, logicamente, uma participação da sociedade, que é o próximo princípio que nós vamos ler. Mas essa questão do mando único é isso. Né? Nós não temos mais o ministro interferindo nas ações que acontecem no Estado e nem no município, e nem tampouco o secretário de Estado interferindo também nas ações que acontecem no município. Né? Porque, na verdade, quem entende, né, das necessidades da saúde de Sinop
É o próprio governo municipal de Sinop. Né? Não tinha sentido pensar que um ministério que é tão distante, né, tinha as condições de definir e estabelecer o que deveria acontecer nos 5.000 e poucos municípios brasileiros. Então a descentralização é isso, desculpe, é passar para os municípios, é distribuir com os municípios o financiamento, é distribuir com os municípios as ações rotineiras realizadas diariamente na assistência, mas dar um mando único, ou seja, atribuir às 3 esferas de governo uma possibilidade de atuação autônoma. Ministério define questões federais. Secretarias estaduais definem as questões estaduais. E no município, a definição é da Secretaria Municipal de Saúde. Foi um grande avanço a questão do comando único. E, logicamente, nós temos o último princípio organizacional do SUS, que é a participação social. A sociedade deveria participar no dia a dia do sistema, né? O Sistema Único de Saúde foi pensado para que as pessoas estivessem participando desse sistema. E, infelizmente, a gente vê que na grande maioria das vezes isso não acontece. Nós já falamos tanto isso, né, que às vezes o brasileiro tem uma mania, né, de reclamar, uma mania de não conhecer e citar somente o lado negativo, mas não quer participar ativamente na criação das resoluções. Né? E o SUS prevê isso, né, o direito que a população tem em participar do dia a dia desse sistema. Para isso, né, foram criados os conselhos municipais de saúde e as conferências de saúde. Nós vamos olhar e verificar isso lá na frente. O conselho é uma ação permanente, né, ela é rotineira, ela é mensal, ela se reúne a todo momento. As conferências de saúde acontecem de 4 em 4 anos, mas todos eles, né, têm como objetivo formular as estratégias, controlar e avaliar a execução da política de saúde. Logicamente, né, quanto mais participativo o povo mais melhorias surgem nos sistemas de saúde. Porque é muito importante que os sistemas de saúde sejam adequados às reais necessidades do município. Né? Daí o comando único, né? Daí cada município definir quais são as suas reais necessidades, porque o que serve para Sinop necessariamente não serve para uma cidade menor do entorno, né? O que serve para Cuiabá, né, a capital do estado, necessariamente não pode ser colocado em prática da mesma forma numa cidade do estado que tem, sei lá, 10.000 habitantes. Então, essa participação popular, a possibilidade das pessoas que, na verdade, se utilizam do sistema em opinar, em dar soluções, é muito legal. Pena que muitas vezes o brasileiro não se utiliza desse direito. A nossa aula de hoje é essa, bastante rápida, bastante breve, para a gente ter claro quais são os princípios doutrinadores e quais são os princípios organizacionais. Espero que vocês possam se aprofundar em leituras complementares. Nos colocamos à disposição para qualquer dúvida que surja em relação a esse conteúdo. Para essa semana nós não temos atividades avaliativas, nós vamos fazer na próxima semana essas atividades para a gente consolidar esses conhecimentos que a gente vem adquirindo até aqui. Tá ok? Desejo uma boa semana para vocês e, logicamente, nos encontraremos em breve. Um grande abraço, se cuidem e até mais.